Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje começo a nossa reflexão com uma história. Aliás, hoje eu vou contar muitas histórias. Peço muita atenção para cada lição que essas histórias podem nos trazer e também para que não fique a interpretação errada das minhas palavras. Certa vez, Chico Xavier participava de uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, como convidado numa casa espírita onde ele estava visitando alguns amigos. Todos estavam alegres com a presença do Chico nessa casa, os médiuns, os dirigentes, e querendo que tudo desse certo, né? Imagina só, a presença de Chico numa reunião mediúnica nossa. Nós íamos querer que tudo transcorresse em paz. E o trabalho já havia iniciado há algum tempo. Os socorros espirituais já estavam acontecendo quando começaram a bater a porta fortemente e insistentemente, atrapalhando os trabalhos que ali estavam acontecendo. Chico Xavier, então, parou a psicografia que ele estava realizando e disse assim para um dos dirigentes: "Você tem que ir lá conversar com quem está batendo a porta para que essa pessoa pare de incomodar. Ela está atrapalhando os nossos trabalhos, desarmonizando todo o nosso trabalho espiritual." Um dos dirigentes foi até a porta e depois de algum tempo voltou dizendo: "Pronto, já resolvi o problema e dispensei aquele homem inconveniente que estava batendo a porta." Eu espero, sinceramente, que vocês tenham percebido algo errado nessa história. Alguma coisa não se encaixa nessa história, não é mesmo? A história não foi bem assim. Realmente, alguém interrompeu os trabalhos com batida na porta. O dirigente realmente foi até a porta e dispensou o homem que estava incomodando, uma atitude dele e não uma atitude do Chico. E quando voltou, Chico perguntou: "Cadê o homem que estava à porta?" O dirigente disse que já havia ido embora, que estava perturbado, que parecia sob efeito de drogas e que ele já tinha dado um jeito e pedido para ele parar de bater. Então Chico, com aquele jeito humilde dele, com aquele jeito simples, cuidadoso e amoroso, disse: meu irmão Emmanuel está pedindo para você ir buscá-lo, porque os amigos espirituais estão há meses tentando trazê-lo para um socorro nessa casa. E hoje, finalmente, eles haviam conseguido." Não combina com o Chico essa atitude de desamor que eu contei na primeira versão da história, né? Será que vocês compreendem aonde eu quero chegar? Alguém consegue imaginar Chico Xavier com sua sabedoria, com sua experiência na doutrina de Jesus, com a sua doçura, com a sua amorosidade, a empatia que ele tinha ao próximo, agir dessa forma nessas situações tão difíceis e adversas? Provavelmente nós agiríamos dessa forma, com rigidez, com autoritarismo, cheios de razão, da nossa razão, cheios da verdade, da nossa verdade. Eu me emociono com essas histórias do Chico e eu quis trazê-la contando dessa forma para chocar mesmo, invertendo um pouco essas histórias, para percebermos a barbaridade de alguns comportamentos que temos enquanto tarefeiros espíritas. Quem é o doente mesmo? Já se perguntaram? Claro que todos nós, em maior ou menor grau, estamos doentes. Mas espera-se que nós, tarefeiros, saibamos agir em situações adversas como essas, com sabedoria, com amorosidade, com empatia e principalmente com inteligência. Analise o seu comportamento e se pergunte: quem é o doente? Tem uma frase que diz: se a dor do teu irmão não toca o seu coração, a sua doença é mais grave do que a dele. Onde eu quero chegar com essas histórias? Missão dos Espíritas, capítulo 20. Ide e pregai, diz o Espírito Erasto. Consolação, fraternidade, esperança e paz. Como podemos reconhecer o espírita que está no bom caminho? Pergunta Kardec. E o espírito Erasto responde: você vai reconhecê-lo pelo número de aflitos que ele deve consolar,
pelo amor que ele vai sentir ao próximo, pela abnegação e o desinteresse pessoal. Você vai reconhecer ele porque ele segue os princípios das leis de Deus. Os amigos espirituais dizem que muitos espíritas estão desencarnando muito mal, por causa da nossa soberba, do nosso orgulho, por termos religião demais e religiosidade de menos, por sermos espíritas, demais e cristãos de menos, por termos muito conhecimento e teoria e pouca prática. Tá cheio de espíritas chegando do outro lado e descobrindo que cometem erros gravíssimos. Como nos alertou o Mestre, a quem muito foi dado, muito será pedido. Sabemos muito e a nossa consciência nos cobra as atitudes que não tivemos, a omissão no bem. Podemos sim falar não para o outro, depende do jeito como nós falamos, saber falar. Podemos com jeitinho tocar os corações das pessoas sem magoá-las, sem feri-las. Saber ser firmes, porque muitas vezes nós precisamos ser firmes, mas com amorosidade, como Jesus falava conosco. Missão dos espíritas: consolar. Eu vim pelos doentes, os sãos não precisam de remédios, disse o Mestre. Acho que aqui o Mestre nos dá uma pista de onde ele está e onde ele espera que nós espíritas estejamos também. Será que podemos ver Jesus, por exemplo, no umbral? E eu pergunto aos médios que têm a faculdade mediúnica de se desdobrar e veem o umbral em meio àquela escuridão, em meio ao choro, às lamentações. Vocês enxergam Jesus ali naquele local? Vocês conseguem ver Jesus nas penitenciárias? Na Cracolândia, por exemplo? No meio das guerras? Será que nós conseguimos ver Jesus nesses locais? Ou será que nós imaginamos que ele está dentro das casas espíritas? Ou apenas dentro das casas espíritas? Ou casas religiosas, como queiram. Eu vim pelos doentes. Onde mais estaria o Mestre, se não consolando e secando lágrimas, Onde mais devemos estar nós, se não junto a esse Mestre, nesse trabalho redentor? Alguns anos atrás, eu passava por um problema sério com minha filha. E sabe aqueles dias que a sua vida parece que vai desmoronar? O chão se abre aos nossos pés e a gente tem uma vontade apenas de sumir. Foi com esses sentimentos e uma tristeza enorme no peito que chegava a doer, porque a tristeza ela pesa no peito, na região do cardíaco. Uma angústia que dilacerava a minha alma. E eu saí para caminhar pelas ruas perto da casa onde eu morava. Fazia pouco tempo que eu morava naquele local, não conhecia direito. E ao descer uma rua havia uma casa espírita. Pensei comigo, que bênção, os amigos espirituais estão me conduzindo à casa de Deus para eu ser consolada. Entrei naquela casa, tinha 2 senhoras na recepção. Eu disse que eu precisava conversar um pouco. Uma das senhoras me disse prontamente: não tem atendimento hoje, só amanhã. A outra permaneceu calada. Eu não ouvi mais nada. A única frase que eu ouvia era: não, hoje não. Eu não ia me matar. Mas aquelas senhoras não sabiam disso, não sabiam da minha dor e sequer perguntaram, porque aquele dia não era o dia. E se fosse alguém com ideias suicidas, será que haveria amanhã? Normalmente eu diria algo, teria questionado, mas eu estava tão fragilizada naquele momento e me sentindo tão derrotada que eu apenas baixei os meus olhos, baixei a cabeça, agradeci, virei as costas e saí de lá rapidamente, para não desabar em prantos na frente daquelas 2 senhoras. Saí ainda mais arrasada, mais triste do que cheguei, chorando compulsivamente, com um sentimento a mais, revoltada. Estava revoltada com as pessoas que se diziam cristãs e espíritas e eram coniventes com tamanho desamor. Eu até me emociono contando essa história porque dói, chega a doer na alma, Fiquei tão indignada com a atitude das 2 senhoras, da indiferença,
com que me trataram, que até esqueci por instantes do meu problema, da dor que havia me levado até ali. E mentalmente eu falava assim para o meu anjo da guarda. Eu dizia a ele: mas que furada, hein, meu amigo? Se você me levou até aqui para eu me sentir melhor, eu saí daqui me sentindo 1000 vezes pior. E ao mesmo tempo eu conversava com Jesus, porque eu já disse para vocês que eu sou bem pretensiosa e ousada. E quando eu estou triste, eu sempre procuro conversar com Jesus, quando eu estou alegre também. E é muito bom fazer isso, eu recomendo conversar com Jesus. E naquele momento eu falava assim para o Mestre Jesus, em meio às minhas lágrimas, eu falava: jamais, Mestre, jamais alguém vai bater a minha porta e sairá com o sentimento que eu estou saindo daqui. O sentimento de indiferença, de desamor e falta de acolhimento. Não da casa de Deus, porque as casas espíritas não são nossas. A obra é do Cristo. Talvez se entendêssemos isso, não cometeríamos tantos erros primários por causa do nosso personalismo. Quando já estava a alguns metros do portão da casa, uma das senhoras, que não havia falado nada, começou a me chamar. Veio até mim e me disse assim: olha, eu não posso fazer nada porque tem regras. E me perdoe, mas vá com Deus, ela me disse. Eu nem parei para ouvir mais nada. Mesmo dentro de certa conivência e covardia moral, essa senhora, ela fez um movimento diferente, tímido, mas diferente. Dentro da limitação dela, ela me acolheu, dizendo: vá com Deus. Eu nunca vou me esquecer desse dia. E tudo que acontece em nossas vidas, podemos escolher aprender com as lições ou nos lamentar e permanecer sofrendo, né? Nessa história que eu contei a vocês, ficou a lembrança da lição que eu aprendi. E eu dizia a mim mesmo: não quero isso para mim. Não quero ser uma tarefeira, morna, tímida no bem, conivente com coisas que ferem o meu coração, os meus princípios e os meus valores, que eu considero, sim, cristãos. Como diz na doutrina, o mal prevalece porque o bem é tímido. Não podemos ser tão tímidos assim. Precisamos, sim, espalhar o bem, gritar que vale a pena ser bom e fazer o bem. Num outro trecho da mensagem da missão dos espíritas, Erasto diz: ide e pregai com decisão e coragem. Isso significa que precisamos sim de muita coragem para mudar algumas coisas. Eu gosto muito de falar de Jesus, né? Dos seus exemplos. Então, quando os doentes procuravam Jesus para serem curados aos sábados, Jesus dizia assim para eles: hoje é sábado, não posso atender vocês, voltem amanhã. Regras são regras, vocês estão doentes, necessitados, mas precisam de disciplina, precisam ser educados. Voltem amanhã. Foi isso que o mestre fez e falou? Ele curou e ainda dizia: aos hipócritas, fariseus e escribas, como ele se referia: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal? Salvar vida ou tirá-la? Então, meus amigos, vamos sim educar os espíritos, mas vamos começar educando os nossos espíritos. Se dermos conta de domar as nossas más tendências, vamos ficar felizes já. E as más tendências dos outros, deixe para alguém que tenha menos pecado, né, atirar a primeira pedra. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem, disse o mestre. 3 vezes Pedro disse não. Quando Jesus explicou que seria perseguido, que ele seria morto, Pedro dizia ao mestre que nunca o abandonaria. Que os outros discípulos eram mais novos, mais inseguros, mas que ele era firme. E era verdade. O mestre sabia que Pedro era tudo isso. Tanto sabia, né, que Pedro era tudo isso, que deixou para Pedro a missão de conduzir os outros apóstolos também. Jesus dizia: tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tu me amas,
apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus, ele queria que junto com a firmeza de Pedro existisse sempre o amor, a compaixão, a tolerância, a união fraternal entre eles. Então o mestre, amorosamente mais firme, disse a Pedro: Pedro, os homens são mais frágeis moralmente do que maus. Como quem diz, não seja tão severo, Pedro, não exija tanto deles ainda, um dia eles serão melhores. Frágeis moralmente. O mestre queria dizer que na condição evolutiva em que nos encontramos ainda cometemos equívocos primários, por ignorância muitas vezes. Jesus não quis mostrar que Pedro seria mau por negá-lo, mas Jesus quis mostrar a fragilidade das pessoas, mostrar que mesmo conhecendo os seus ensinos, nós podemos ser frágeis sim em nossas atitudes, recuando por insegurança, por medo, sendo muitas vezes conivente por covardia, por falta de firmeza moral. Pedro foi frágil naquele momento, mas isso não faria ele desmerecedor de estar ao lado do Mestre e ser o apóstolo que ele foi. Mas isso mostrava que Pedro, assim como nós, precisamos saber das nossas fragilidades morais e combatê-las. Precisamos vigiar os nossos atos. A missão dos espíritas é ouvir a voz do Mestre dizendo a nós: Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Consola, ampara, acolhe, acalma, cura. Tu me amas? Qual a nossa resposta ao Mestre? Hoje a minha reflexão foi para mim mesma, com certeza, e foi muito intensa. Mexeu profundamente com a minha alma. Eu acredito que tenha mexido profundamente com vocês também, porque o Mestre sempre mexe com as nossas almas, né? Eu saio daqui hoje agradecida, emocionada, agradecida aos amigos espirituais, ao Mestre Jesus e agradecida a vocês também que me ouvem, pois cada vez que eu vou preparar algo para as nossas conversas, sou eu quem mais me beneficio com o aprendizado. Então, amigos, gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo no coração de todos e uma semana de muita paz a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser.